Olá, pessoal! Esse é o segundo episódio do LoganCast. Estou muito feliz por esse segundo episódio e nossos primeiros convidados aqui no LoganCast. Aqui nós falamos sobre marketing, empreendedorismo, comunicação, sobre a perspectiva da Logan e dos nossos convidados. E o tema de hoje é experiência do cliente junto com o empreendedorismo. Os nossos convidados de hoje são grandes nomes aí, eles têm uma experiência muito grande no ramo da beleza. Pode se apresentar, Josi Simões? Oi, gente, prazer enorme estar aqui. Andressa, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada aqui. E hoje vamos bater um papo sobre experiência do cliente aqui na LoganCast. E você, Lucas Ribeiro? Eu sou o Lucas Ribeiro, tenho um pouco mais de 10 anos na área da beleza e quero também compartilhar essa informação com vocês sobre a experiência do cliente. Bora então para esse bate-papo. Primeiro, eu quero conhecer um pouco mais vocês e quero que a nossa audiência também conheça um pouco mais vocês. Então, vamos começar aí pela Josi Simões. Além de uma grande empreendedora, é também influente no cenário político hoje em dia, né? Sendo presidente do PL Mauá, mulher, né? E também presidente da IMESC. Quero que você conte um pouquinho pra gente como você decidiu empreender e por quê. Bom, além de tudo isso, eu também sou mãe, esposa, né, que isso dá trabalho. Mas eu decidi empreender, na verdade, não sei nem se eu decidi empreender. Na verdade, eu fui colocada já no mercado, no empreendedorismo, muito nova, quando eu tinha 11 anos de idade. Então, eu só tinha essa escolha, não tinha uma outra, né? E meu pai é empreendedor, e aí ele abriu o primeiro negócio dele. Na verdade, não foi o primeiro negócio, mas o primeiro negócio que eu trabalhei, e eu amei saber que eu poderia vender, saber que eu poderia crescer, saber que eu poderia, por mim, né? Eu correr o risco, que eu gosto desse burburinho que dá na barriga de correr o risco, de ir atrás dos objetivos. E aí, dali por diante, nunca mais eu saí. Então, já tive, desde da minha primeira empresa, foi aos 13 anos, uma barraquinha de doce. E depois eu nunca mais parei de empreender. Legal. Estou aqui, 43 anos e ainda empreendendo. E dentro dessa jornada, Josi, qual que você acha que é o maior desafio do empreendedor? Hoje, conhecimento. Porque todos os dias você acorda, tem algo novo. Então, se você não correr, você fica para trás. E tem muita gente. Antigamente você não tinha internet, então a internet antes não trazia essa agilidade. Então hoje você dorme, amanhã fizeram um robô que te substitui. E, mas tá muito caro, não dá para comprar um robô. Mas amanhã, depois de amanhã, coloca um robô mais barato, enfim. A qualquer momento você está para perder o seu negócio se você não correr atrás de conhecimento. E por último, qual que é o aprendizado que você leva do empreendedorismo? Eu tenho uma frase da Cris Arcangeli que eu gosto muito, que ela fala que o empreendedorismo liberta. E eu acredito muito nisso. Principalmente numa sociedade machista, que é a qual nós vivemos, eu falo isso por ser mulher. E quando você empreende, realmente você tem essa liberdade de fazer dentro dos seus horários, essa liberdade de você vender o que você quer, o que você gosta, o que você acredita, com a internet também à sua disposição e próximo para todos têm acesso a isso, então você consegue dentro dos horários que você tem essa disponibilidade. Então pode empreender mãe que tem filhos, pode empreender pessoas que já têm um emprego seletista e querem empreender depois. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, que eu estava no colégio, eu trabalhava o dia inteiro seletista, né? Seletista entre aspas, né? Trabalhava para meu pai, e quando era noite eu estudava e eu ainda vendia roupa, ia lá na José Paulino comprar roupa e vendia também. Então, assim, o empreendedorismo, ele traz essa liberdade. Você só não ganha se você não quiser. É verdade. Ainda tem muitos desafios, né, por trás disso, mas eu super concordo com você. E você, Lucas, conta um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até aqui, porque hoje você está sendo convidado para um podcast
de uma empresa, né? E eu quero entender como que você chegou até aqui, como foi essa jornada empreendedora para você. Primeiro que eu estou adorando essa experiência de estar aqui com vocês. E quando eu começo a ouvir a Josi falar, me dá vontade de fazer muito mais perguntas que eu tenho certeza que outras pessoas também querem ouvir. Então, antes de eu falar sobre mim, posso perguntar algumas coisas para ela? Pode. A primeira é que você disse que começou a vender doce. E eu me lembro de um briefing que era uma barraquinha de doce, que depois foi passada para outros irmãos e você começou a vender Danone. Essa história você não falou pra gente. Ah, tá, então, foi isso mesmo. Eu comecei a vender doce na porta de casa, porque as pessoas passavam, a casa da minha mãe era muito próximo da escola, então as pessoas tinham que passar por aquela rua para poderem ir, né, para a escola. Então, eu já aproveitava, como elas entravam 1h da tarde, então 12h30 eu já estava ali esperando para eles passarem, comprar salgadinho, doce. E aí eu vim embora mais cedo também, então terminava às 5h30, eu já tinha sempre uma dorzinha de barriga no final para poder ir embora e poder abrir novamente a barraquinha, porque as pessoas iriam, né, passar por lá novamente, eu precisava estar prontidão. Logo a professora descobriu que não era dor de barriga nada, era mesmo que eu tinha que vender, mas ela aceitava. E aí, depois que eu parei de trabalhar com barraquinha, fui trabalhar com meu pai tinha uma distribuidora de iogurte, e eu vendia iogurte com ele. Então, nós andávamos Macuco, nós íamos em várias comunidades. Por quê? Como nós éramos pequenos, nós não poderíamos entrar em mercados grandes, né, que estavam nas avenidas. Então, a gente tinha que entrar nas comunidades, na periferia, em bairros, né, menos favorecidos. E nós íamos com aquele carrinho parecido aquele do Yakult. Nós saímos subindo e descendo o morro, porque tinha lugares que o carro não passava, então nós tínhamos que vir com o carrinho de mão mesmo. Ainda existe esses carrinhos de Existe. Yakult? Existem. E então eu saía vendendo. E chegou um ponto que meu pai, na época, ele arranjou uma outra mulher e acabou não continuando com o negócio. E aí, com 15 anos, eu peguei esse negócio para cuidar. Então, eu fui e peguei essa distribuidora de iogurte para cuidar. Eu precisava de motorista, tive que comprar um carro com 15 anos. Aí eu contratei a minha mãe na época para ser minha motorista e novamente, só que aí agora era comigo, né? Antes eu tinha meu pai, porque se não desse para pagar o iogurte, o queijo, porque a gente vendia queijo e torresmo também nos botecos. Meus clientes eram os botecos da cidade, os barzinhos bem pequenininhos. E eu lembro que a minha mãe falava, eu não vou entrar, eu só sou aqui de motorista, se você quiser, você que desce, você que sobe. E eu era vendedora, né? Então eu entrava no bar, abraçava a Dona Maria, o seu Zé, e vendia mais, e trocava os iogurtes que estavam vencidos. Quero ver quem vai imaginar É, a Josi entrando subia, no descia boteco. morro. E assim, foi uma experiência muito importante, porque primeiro que eu sabia quem era a minha persona, né? Desde pequena eu já sabia que esse era meu público. E então eu tinha a linguagem da Dona Maria, a linguagem do seu Zé, eu conseguia falar com eles de uma forma que eles conseguiam comprar. Eles precisavam do quê? De iogurte. Na verdade, não era nem do iogurte, eles precisavam do produto, do torresmo, do queijo, só que eles não tinham crédito, porque grandes empresas nem subiam lá para poder vender para eles, então eu dava crédito. Então eu falava, Dona Maria, ó, semana que vem passa aqui para buscar o dinheiro do iogurte. Aí chegava lá, Dona Maria não tinha vendido todo o iogurte, eu falava, Dona Maria, tô te dando mais uma semana. Trocava os iogurtes. E uma coisa que eu lembro que eles falavam muito pra mim, que eu tinha, assim, mais ou menos uns 300 clientes que eu abastecia mensalmente. E o que eles falavam muito era do atendimento. E quantos anos você tinha? Desculpa perguntar. 15. Atrapalhou. 15 anos. E como eles gostavam desse atendimento? Porque eu falava, Dona Maria, não tem problema, fica tranquila. A senhora, se não vender, eu troco. E eu trocava mesmo esses iogurtes, ficava no prejuízo. Já fazia parte da minha planilha, do meu custo, né? Era um prejuízo, mas já fazia parte do meu lucro, aquilo que eu ia tirar. Mas só que eu tinha a Dona Maria que só comprava de mim. Então poderia entrar qualquer outra empresa que a Dona Maria me chamava de mineirinha, porque meu pai é mineiro, e falava, não, eu só compro com a mineirinha. Então eu tinha esse atendimento. Às vezes eu falava, Josi, minha filha, eu não tenho dinheiro essa semana foi fraco, mas ela tinha vendido meus iogurtes, então ela tinha que ter meu dinheiro. Só que eu também entendi esse lado dela. Falei, não tem problema, Dona Maria. Semana que vem, guarda meu dinheiro, Dona Maria. Nunca tomei um cano. Nunca tomei um calote vendendo para esses bares que não tinha CNPJ, não tinha... Eu não tinha nem o CPF da Dona Maria. E por que você acha que você não levava calote? Por conta desse atendimento. Esse atendimento humanizado, em que eu olhava para Dona Maria nos olhos dela. Eu falava, Dona Maria, ela também sabia que eu precisava. Que eu estava ali vendendo com 15 anos de idade, ela sabia que eu precisava daquele dinheiro. Então, assim, eu entendi o lado dela quando ela não tinha dinheiro naquela semana.
Porque ela tinha que pagar Era as o contas dela. relacionamento. Era o relacionamento. E aí ela priorizava pagar você do que se ela não tivesse dinheiro, pagar outro E fornecedor. quando eu chegava no comércio dela, né, no total deles, mesmo que eles estivessem assim, ai, hoje a gente não fez nada, eu já abraçava, falava, mas não tem problema, não fez hoje, mas vai fazer amanhã. Amanhã isso aqui vai lotar de clientes, vocês vão ter o dinheiro. Então eu sempre chegava com uma energia muito boa. Uhum. Ela sempre falava assim, quando eu parei de trabalhar com iogurte, que aí eu conheci o Anderson, as pessoas falavam, e aí eu passei que eu vendi a minha empresa, viu, gente? Eu peguei e passei para uma outra representante, e as pessoas falavam assim, mas cadê a mineirinha? Tanto que essa pessoa que ficou no meu lugar falou que ela perdeu mais de 40% dos clientes dela na época, porque queriam só comprar de mim, mas por conta desse relacionamento. Sim. Então, para mim, o relacionamento com o cliente sempre foi mais importante. Se você quer manter um negócio, você tem que ter relacionamento. Sim, com certeza. Mas a gente quer saber de você também, Lucas. Fala um pouquinho sobre como você chegou até aqui na mesa do LoganCast. Eu tenho 28 anos, trabalho desde os meus 13 anos de idade, né? Meu primeiro emprego foi cuidando do filho de uma vizinha, o Miguel. A mãe dele precisava sair à tarde e deixava o Miguel comigo após eu voltar da escola. Corajosa, né, Lucas? Corajosa. O Miguel é meio doido, mas é pouca coisa. Imagina. E aí... Imagina. Cuidado pelo E aí, eu cuidava do Miguel em troca de 2 pacotes de bolacha mais R$10. E a Denise me pagava. A Denise é minha amiga até hoje, o Miguel já casou, inclusive. Ele é bom? Ele é bem? Ele é tão... É equilibrado com assim, detalhe pouco. Parecido com você? Não, menos. Você tem que chamar Igual a esse Miguel minha é pra só uma queda de entrevista, berço. Pra ver se ele E ficou aí, bem. logo em seguida, a Denise, a avó dela era de idade e tava cega. Precisava vender uns panos de prato. Ela trouxe os panos de prato do Brás. E aí falou assim, Lucas, você não quer vender? Eu chegava da escola às 11h30 e eu pegava tudo pra vender. Eu peguei os panos de prato, saía no portão das vizinhas vendendo os panos de prato pra Denise e ela me dava o dinheiro. Então, eu sempre gostei de gastar, né? Até hoje eu gosto de gastar. Às vezes mais até do que ganho, mas eu sempre gostei de gastar. E eu sempre gostei de ser livre. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu queria me livrar da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito rígida, né? Minha família queria que eu fosse pra igreja e eu não queria ir pra igreja mais. Queria viver minha história, do meu jeito. E aí eu arrumei emprego na padaria do Seu Dito. E por incrível que pareça, eu tive 3 chefes só na vida, né? Que foi o Seu Dito, o Samuel e a Josi. Então, os 3, eles têm um perfil muito parecidos. Eles são muito posicionados, eles são rígidos, mas distraem o melhor da gente. Então, acredito que se você quer crescer, você precisa estar ao lado de pessoas que te forcem. Vai doer, Sim. pode chorar, lágrima de sangue, ninguém morre. Você é desse tipo de liderança. pra Eu você tem que também liderar sou adepto a esse tipo de liderança, porque eu acredito que grandes joias são formadas em uma temperatura alta de fogo. Então, as pessoas que exigem muito de nós é porque veem grande potencial em nós. E, graças a Deus, eu tive acesso e tenho até hoje acesso a essas pessoas Legal, que ótimo. extraem muito de mim. E é pra mim um motivo de muita honra estar aqui, porque a Josi, ela acompanhou minha história grande parte. Então, estar aqui com ela, compartilhando a mesma mesa e podendo trocar essas informações, é pra mostrar que as pessoas que exigem muito de nós querem que nós cheguemos às mesmas mesas que elas, entende? Sim. Então, pra eu estar aqui na mesma mesa que ela precisou me formar e eu precisei suportar. E há quanto tempo vocês se conhecem e trabalharam juntos aí? Já Não, tem deixa eu quanto só falar tempo? uma coisa do Lucas. O Lucas, ele para mim, o que acontece? Quando eu conheci o Lucas, ele foi pedir emprego. E quando eu olhei, eu falei, sangue de Jesus, meu Deus do céu. Não tinha nada a ver com o que o salão Com a estrutura. está, com a estrutura do salão. Ele chegou de um cabelo todo horroroso, parece que queimou o cabelo na água oxigenada. Sabe assim, ele era bem magrinho, parecia até que ele passava fome, necessidade. Na hora que eu olhei, eu falei, mas que menino feio, meu Deus do céu, vou ter que colocar esse menino pra trabalhar aqui. Só que ele tinha um olhar diferente. Ele tinha uma alegria que era muito espontânea, né? Às vezes a gente tem tanta coisa na vida e a gente não dá valor. Quantos anos ele tinha? Ele era novo. 16 eu ia fazer 17. Eu tinha acabado de fazer 17. É. E aí o salão tava começando, era bem pequeno. Só que ele agitava o salão, ele colocava alegria, e eu sempre falei que ele tem um dom, que o dom dele é a alegria. Aonde ele vai, ele movimenta o local. Então, assim, e era um jeito, uma alegria que não era forçada. Ele dava risada, ele fazia palhaçada, mas não era nada forçado, porque o Lucas, ele sempre foi o cara de viver aquele momento. Ele é intenso até no que ele vai viver naquele momento. Então, pra gente era muito importante isso no salão. E quando ele ia pôr a mão nas clientes,
ele transformava as clientes, não que ele transformava o cabelo, embora ele é muito talentoso também no que ele faz, mas ele transformava a energia do local. Ele colocava a mão, ele deixava elas poderosas, tudo que a mulher esperava que alguém fizesse, ele fazia como assistente. E aí eu tinha que ter um assistente para limpar também o salão. E ele limpava o salão e passava pano. Ele falou, eu sei fazer isso, que eu fazia isso lá em casa. Eu falei, vai fazer aqui também. Ele limpava, passava pano, cuidava dos espelhos, cuidava de todo mundo. Só que eu não podia ter ele sempre, né? Era de vez em quando. Aí daqui a pouco ele já estava trabalhando todos os dias. E ele era tão ligeiro que eu tinha, na época, sei lá, 6 profissionais, fora as manicures, mais 6 cabeleireiros, que ele começou a fazer o cabelo das mulheres e começou a falar para elas, quando elas voltarem, para ela marcar com ele. Só que ele não tinha agenda, porque assistente... Porque ele era assistente. Assistente, não tem agenda. As mulheres começaram a marcar, e na época, a minha mãe trabalhava como gerente do local, do salão. E minha mãe chamava ele de Buiuzinho, porque na praça, nossa, tinha um personagem que era parecido com ele, Buiuzinho. E o personagem era muito agitado. Então minha mãe falava assim, eu vou dando a cara desse Buiuzinho, que esse Buiuzinho tá tomando os nossos clientes. E ele tomava. Que eu sei que ele adora a Sossô, né? E aí a Sossô começava, Josi, o que é isso? Todo mundo ligando aqui, as clientes ligando, pedindo agenda pro Lucas. Eu falei, como assim? Resumindo, ele fez que eu tive que colocar uma coluna abrindo uma agenda para ele. Porque elas começaram a ligar, mas não era uma, 2 clientes, várias. No dia ligava. Tinha mais pedido para fazer cabelo com ele do que com os profissionais. E ele tinha um negócio que ele era... que eu sempre falei sobre o Lucas nas reuniões. Do case de sucesso, o que eu achava de atendimento. O que o Lucas fazia? Ele atendia todas as clientes do salão, oferecendo café e dando sorriso para todas elas. E ele gostava de ficar em local de destaque, para sair mexendo no cabelo delas, para todas as outras verem o pavão que ele era. E aí, quando elas saíam, elas falavam assim, quero fazer o cabelo com aquele menino ali, ó, com aquele moreninho ali. Resumindo, a agenda dele crescia mais ainda. E ele tinha um tratamento quando ele ia fazer o cabelo delas, elas escolhiam ele também dava uma hidratação para elas, deixavam elas saíam de lá, não só com o cabelo bonito, como eu disse que ele é talentoso, mas elas saíam de lá com a autoestima. Lá em cima, elevadíssima. E aí, chegou um ponto que o Lucas foi o melhor profissional do salão em relação a valores. É que assim... Não, e é por isso, vamos lá, é por isso que esses 2 que estão aqui hoje, porque o Lucas é uma pessoa muito experiente em experiência do cliente, ele sabe promover a experiência do cliente, nato. Né? Exatamente, então o Lucas tá aqui nessa mesa também por conta desse dom dele. Eu gosto de ouvir a história dela, porque a necessidade ou cria grandes pessoas, ou destroem de vez quem você deseja ser. E eu, negro, pobre, da favela, precisava... O sonho da minha vida, o primeiro filho dos meus pais a entrar na faculdade, os meus pais também não entraram na faculdade. Então, você é o mais velho. Eu sou o mais velho. Então eu precisava muito, era o sonho da minha vida, era a minha única opção. Eu queria muito entrar na Embi Morumbi e estudar visagismo. E no meu antigo emprego, não tinha horário para eu poder fazer faculdade. Então, eu tive a oportunidade de ver a Josi. Falei, eu preciso trabalhar nesse salão. E era o Estúdio Hollywood, né? O salão do shopping. Eu falei, meu Deus, é o sonho da minha vida. Só que, como ela disse, não tinha roupa, não tinha nada para estar ali. E os profissionais eram todos muito bem capacitados e tudo mais. Então, quando a oportunidade apareceu, eu sempre tive que fazer as minhas oportunidades. Porque uma coisa é você encontrar as oportunidades. Se você tem boas influências, você acorda com a oportunidade chamando no celular. Quando você se vê diante da necessidade, ou você extrai de si o melhor que você pode ser, ou então você vai viver aquele ciclo vicioso para sempre. Então, sempre que eu via diante dos olhos dela, quando ela via aquela coisa agradável por eu mostrar os meus sonhos, eu percebia que ela tinha vontade de me ajudar, porque eu não sabia por que naquele momento. Mas depois eu fui descobrir que ela teve que vencer também sozinha e fazer as próprias oportunidades. Então, quando eu cheguei no Estúdio Hollywood, eu queria muito ser bom. E eu tinha medo de ser mandado embora, porque o meu salário dava conta da faculdade. Era contadinho o dinheiro. Eu falei, meu Deus, esse é meu sonho. Eu queria ser igual aqueles profissionais. Eu queria falar igual a eles, porque nem o meu vocabulário e a minha dicção não eram tão boas. Apesar de eu falar bem. E aí, quando eu encontrei aquela oportunidade, eu fazia de tudo pra cativar.
Só que eu precisava me tornar cabeleireiro, porque o sonho não era ser assistente. Sim. Então, todos os profissionais E foi deixam... seu primeiro emprego, assim, no ramo da beleza? O segundo. Ah, tá. Onde Porque foi o eu primeiro? no primeiro foi com o Samuel Ramos, visagista, que ele é um excelente entendi. profissional. Legal. E o segundo foi no Estúdio Hollywood. E aí eu fazia com que as clientes tivessem uma experiência diferente do que os outros profissionais não faziam. Então eles odiavam lavar cabelo. A minha lavagem era melhor. Então eles odiavam servir café. Eu saía oferecendo café e água para todas as clientes. Até clientes que não gostavam de mim, eu oferecia o café e a água com um sorriso no rosto. Porque aquela era a minha forma de mostrar que eu estava ali para fazer diferente. Legal. E aí, toda oportunidade nova que eu via que tinha, Sim. eu sempre ficava com uma revista mostrando pra Josi, porque ela não tem tempo, ela nunca teve. Eu ficava mostrando pra ela o currículo dos outros profissionais de grandes salões. Falava, Josi, você viu que profissional fez curso em tal lugar? Foi pra Argentina, fez isso? Ela falava, vi. Eu falei, mas você ainda não tem nenhum profissional que tenha essa qualificação. E aí ela me disse assim, e você não tem vontade? Mas meu salário não dava pra pagar nem a faculdade. Dava metas pra Ai, ele. que pobreza que era aquela. E ele corria atrás da meta, ele fechava. Ela me dava metas de vendas de 8 mil reais, de vendas de produtos mensais. Só que ninguém vendia produto. Ou seja, o que alguém vendia ali era 100 reais, 150. Só que o meu era 8 mil. E eu dei A essa... sua meta era 8 mil. Eu dei a ideia de comprar os produtos bons e pra mim mesmo ela reverteu o estoque todo como meta. Nisso, eu não tinha outra opção, porque ela é uma mulher que se ela falar que é sim, é sim. Se ela falar que não, é não. Então, se pra meta faltou 50 reais, faltou 50 reais. Ele comprava. Aí ela não pagava. Me dá aqui os 50 reais, pode descontar de mim que eu vou pagar. Ele Só comprava pra o ganhar produto. minha meta. Eu sempre dava um jeito de ganhar, mas isso sempre serviu pra que eu conseguisse bater as metas. Aham. Então ela falou, você quer estudar fora? Eu vou parcelar pra você e você vende os produtos e ganha comissão e paga as parcelas. Nunca foi dado, mas sempre foi, assim, colaborado, me impulsionando, porque ela sabe que... E como uma recompensa, né? Era a minha recompensa, mas ela sempre falou assim, eu vou te ajudar a chegar até lá, mas eu não vou te dar nada. Você vai Vai fazer fazer. por você. Se eu preciso de estratégias ou perguntas, qualquer outra pessoa que trabalha com ela, nas outras empresas, se a pessoa tem vontade de crescer, pode perguntar que ela dá ali o feedback do que precisa ser feito. E uma coisa interessante que eu vejo muito nela, assim, eu admiro muito, se alguém falar que quer ser CEO na empresa dela, ela não tem problema com isso, desde que ela consiga crescer e expandir. Então as pessoas acham assim, ela não vai me deixar ser diretor um dia. Imagina, ela vai deixar. Pergunta pra ela todos os dias e acompanhe ela pra saber o que você precisa pra ser diretor, que você vai ser um dia. Porque a ideia dela é expandir muito mais. Então ela sempre vai ter vaga num lugar superior pra alguém que quer se desenvolver. E aí eu aproveitei todas as minhas oportunidades. Tá certo. Algumas, assim, eu dei uma furada, mas como todo ser humano a gente erra. E aí não é você mesmo? foi estudar fora, Fui estudar. teve o currículo tão Fui sonhado. estudar e Foi vários sempre me cursos. desenvolvendo. Fiz todos os cursos que eu sonhei. Graças a Deus, assim, todos que eu sonhei, eu consegui. E assim, vindo de um assistente que passa pano no chão, lava cabelo, que a marmita estraga durante o Tudo tem que expediente. começar, né? E foi o seu começo. Eu acredito que a pessoa que ela já começa sem ter a base, ela fica muito propícia a ter uma queda muito grande. E de se frustrar como pessoa na sociedade. Porque Sim. quando você entende do que você está fazendo desde o básico, primeiro, que ninguém vai te ludibriar no negócio que você criou e idealizou. Ou que você entende desde a base. Segundo, que a pessoa precisa saber falar com propriedade. Porque senão você contrata um profissional que diz que tem várias certificações, mas ele não entende de fato e você compra aquela ideia porque você também não fez parte de todo o trajeto da empresa. Sim. Então, na minha ideia, o empreendedor que ele quer se desenvolver, ele precisa entender desde atender o telefone, que é uma história também que eu adoro a Josi falar, que ela teve que fazer o curso de telemarketing para trabalhar da empresa e hoje ela... Então, eu gosto que a pessoa teve que começar de algum lugar Sim. para ela falar com autoridade. Porque a autoridade não é só você falar sobre o conteúdo, é você falar com a sua essência, com o brilho nos olhos. Se você não tem brilho nos olhos sobre o que você faz, você não consegue nem delegar. Então é impossível delegar. Você vai falar com alguém que você paga pra fazer aquela função, mas você não tem propriedade sobre o que ela tá fazendo. Então eu penso que você tem que chegar e falar assim, não, querida, você vai fazer correto, porque eu vou te ensinar se for preciso. Você desenvolve, porque bons profissionais hoje é muito escasso. É melhor pegar alguém mediano e esforçado que você consiga treinar pra fazer a função, Com certeza. do que você pegar alguém que vem pronto e quer entender de algo que não é da forma que você idealizou e também não consegue entregar o resultado. Sim. O profissional ele precisa estar linkado, alinhado, até mesmo com a sua forma de ser e de entregar o Seus serviço. valores, né? Os seus valores. Eu falo muito isso aqui na agência, que a Josi que me ensinou isso uma vez,
que a gente contrata por comportamento e não por competência, porque a competência ela é treinável, né? E o comportamento é muito difícil de se treinar. Eu sou a prova de competência treinável e ela também. A gente também. contrata por comportamento e na hora de mandar embora, demitir, a gente manda. Não, a gente contrata contrata por por competência e na hora de mandar embora, a gente manda. Não. A gente contrata por competência e na hora de demitir, a Demite gente por demite por comportamento. E isso é péssimo. Quando nós entendemos, gente, tem coisa errada. Vamos começar. Para de ter aquele currículo detalhe. Eu acho assim, é a pessoa sem tempo você fazer um currículo de 3 folhas acreditando que alguém vai ler. Não vai ler. Não vai ler. Hoje eu falo assim na empresa, gente, contrata proativo, o restante a gente ensina. Ah, mas tem faculdade. Como se faculdade, pelo amor de Deus, não tô pedindo pra ninguém não fazer faculdade. Mas faculdade não é garantia de sucesso pra ninguém. A faculdade, ela te ajuda, claro, com toda certeza, inclusive se for faculdade presencial, né? Você ter aquele network, mas ela não é garantia de sucesso. Hoje nós temos cursos muito mais focados naquilo que nós queremos, que nós precisamos, mas quando a pessoa é proativa, é outro nível. Adriane verdade. Galisteu. O Lucas é proativo. Ele era uma das coisas que o Chegou Lucas... onde chegou por conta da proatividade. Ele é muito proativo. Eu tenho pavor de pessoas que esperam você pedir. A pessoa tá tendo a visão do que precisa ser feito, mas ela fica acomodada ali. Não é minha função, querida. Tudo é nossa função, desde que nós entendemos que aquilo precisa ser feito. Você tem a concepção, a consciência está na sua cabeça? Precisa estar pagando no salário? Não, eu vou fazer porque eu quero resolver. Eu quero solucionar o problema. A Adriane Galisteu falou uma frase que ficou marcada em mim, eu sempre falo. Não adianta ter graduação, mestrado, doutorado, se não tiver as manhas, porque a pessoa que tem a proatividade, ela resolve qualquer coisa, desde que alguém a ensine. Então, você precisa estar disposto a solucionar problemas. Vou entrar um pouquinho aqui no assunto de... A gente já tá nesse assunto de empreendedorismo, mas eu vou puxar essa questão da experiência do cliente, tá? Pra gente discutir. E eu quero entender de vocês o que vocês acham que é importante para um negócio se tornar referência. Hoje o Estúdio Hollywood, ele é uma referência, né? Na cidade de Mauá. Lucas Ribeiro também é uma referência. E eu quero entender o que vocês acham que um negócio precisa para ele se tornar referência. O Roberto Chiniachik tem um livro chamado Problemas Oba. Esse livro ele fala assim: toda vez que uma pessoa ouve falar sobre um problema, a nossa tendência é desligar o celular, correr da situação. Só que quando você se prontifica a solucionar o problema de alguém no mundo capitalista, você ganha dinheiro. Então sua casa está suja enquanto você está aqui. Alguém precisa limpar. Eu soluciono o problema e eu ganho dinheiro. Então eu acredito que para ser referência em algo, você precisa querer solucionar problemas. Um solucionador de problemas é sempre bem quisto e desejado em qualquer ambiente. O cheiro de chulé aqui é o sapato. Você não sente cheiro. Gente, é Tá com mentira! o pé no sofá, Ela eu tô mentiu nesse tá de instante. sapato. Ela não sente cheiro. Ela não sente cheiro. E você sentiu por um acaso? Eu senti. Então tá bom. Então vai pro ar que eu tô sendo péssimo atendido. É mentira, ela não sente cheiro. Tá ruim, Lucas. Agora Melhor você você. botar de novo esse Não, eu tênis vou pôr, aí. porque senão eu vou ter que pôr o pé sempre assim. Ô, gente, pega um alquinho ali pra gente jogar no pé dele. Gente, eu tô brincando. Não, senti. ela não sente cheiro mesmo no nariz, É mas tem só pra problema. zoar. Gente, não, é o que eu vejo dentro das empresas que crescem e que têm crescimento, o atendimento é tudo. Dentro do Hollywood, eu lembro que uma das coisas que eu gostava muito e que eu sempre falei para os outros profissionais, querem ter cliente, faça esse atendimento do Lucas. Às vezes as pessoas pensam que o atendimento é se doar demais, é fazer, eu vou ter que tirar do meu bolso. Não. A educação, ela vem de berço. Só que você precisa usá-la. Então, você ser educado, você tá dentro de um local e fala assim, você aceita um café? Mas não tem copeira, isso não é problema meu. Não, é o jeito de você se conectar com alguém. Eu costumo dizer que as pessoas, para se conectar com os outros, elas precisam servir. Ter network é sobre servir. Se a pessoa não entender que o Jesus veio na Terra para servir, se nós não pudermos copiá-lo, para saber que isso é um sucesso, é servir ao próximo. Quando você serve, você faz com que a outra pessoa fique te devendo algo, né? Você deixa isso no coração dela. Poxa, ele me ofereceu um café. Quando eu vier fazer o cabelo, eu vou fazer com ele. Fui super educado. E as pessoas falam, não vou servir, não é cliente meu, não vou fazer não sei o quê. Resumindo,
não conseguiam passar da média, não é nem da meta, é da média. Uhum. E aí vi o Lucas crescendo, as pessoas falavam, mas é porque o pessoal passa cliente para ele. Não, ninguém passa cliente para ele. Apenas ele tá com a sua cliente, você não teve capacidade de oferecer um café para cliente que tá sentado na sua cadeira. Aí vem o Lucas, que tá fazendo o cabelo do outro cliente, ele parava uns minutinhos, lotava de café a bandeja e saía oferecendo café para todo mundo. Aí as pessoas achavam ele o máximo, porque tinha gente que tava com vontade de tomar um café, mas tinha vergonha de pedir. Ele fazia um inferno também na minha vida, né? Josi, tem que comprar bolo. Josi, tem que comprar champanhe. Josi, tem... Só que ele tomava champanhe quase toda. Tomava. Tem que Porque tomar... o profissional proativo, ele precisa ser abastecido. Isso eu tenho que concordar. E aí, Precisa. e assim, o que eu vejo, aí trazendo isso para um... Né, a gente tá falando de um local que, assim, até pequeno, porém, dentro de um salão de beleza, vem de tudo, né? Vem homens, vem Sim. mulheres, vem crianças, vem tudo. Vem pessoas que têm cachorro, vem pessoas com filhos pequenos, com bebês, vem esposo, vem mulheres que os esposos ficam esperando. E o Lucas, ele era essa pessoa de sair oferecendo para todo mundo. Independente se a pessoa tinha dinheiro, se não tinha, a conversa, o atendimento é o mesmo. Então, hoje, o que eu vejo que está faltando muito, na verdade, assim, a gente está com um nível de profissionais, a cada dia que passa, pior. Porque as pessoas, elas estão tão nas redes sociais, elas estão tanto na internet que elas estão esquecendo de ter o contato humanizado. Uhum. Sabe, hoje com esse monte de robô que faz atendimento, sem você precisar falar nada, isso tá sendo péssimo, porque o humano não tá conseguindo mais servir. Não dá tempo de servir, porque o robô já tá tomando conta até disso. O robô já tá tomando conta de fazer o trabalho de Já quem tem serve. até um robô que serve o café, né? Só que assim, pra mim, as pessoas que vão estar lá na frente, vão estar no sucesso, são essas pessoas que não perdem, que não perderão, ou que não perdem essa originalidade delas. Sabe, o servir sempre vai ser o abre portas. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, como que você consegue fazer network tão rápido? Não entendia como ela conseguia, mas sempre quando ela chega perto da pessoa, ela, quer que eu pego pra você? Ó, eu trouxe uma água pra você. Olha que eu trouxe um café. O atendimento dela no telefone, quando alguém liga pra ela, fala assim, o que devo a honra da sua ligação? Você quebra qualquer objeção. Quando você vai atender alguém no telefone, quando você pega o telefone no salão, eu vejo as meninas, quando vai atender, o tom de voz já diz tudo. Às vezes, porque nós temos a linguagem corporal, que ela é mais de 60% daquilo que eu falo. Às vezes eu tô falando, mas a minha linguagem corporal, você já tá conseguindo ler. Se eu não tivesse voz, você já ia conseguir ler a minha linguagem. E as pessoas não entenderam, porque às vezes eu vejo e falo assim, a gente tinha muito problema no salão quando a gente falava assim, olha, a cliente chegou. Ela fazia assim pra cliente, vem, lembra? Pode chegar, fazer assim com a cabeça. Mas que é isso? Isso aqui é um boteco que você fala próximo? Levanta e vai buscar sua cliente. Vai buscar sua cliente, dá um beijo no rosto, tudo bem? Vamos lá? O que você já quer escolher seu esmalte? Não vem, senta próximo. Que bagunça é essa? Porque você pode ser a 10ª cliente que você está atendendo, mas ela é o primeiro atendimento do dia. Então, só que assim, é muito difícil você conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas, às vezes, tiveram uma educação diferente, às vezes não estão para servir. Para mim, os profissionais que se destacam não são, para mim, os talentosos. Sabe, tem o talento, mas para mim são aqueles que sabem olhar nos olhos do cliente, sabem entender o que eles querem. Porque não adianta o Lucas saber fazer um super corte de cabelo, fazer um cabelo curto, Chanel maravilhoso, se ele tá atendendo uma cliente que não quer o corte curto. Ela não quer. Então, o que vai adiantar ele ter esse talento se ele não sabe a leitura dela? Ela, às vezes, eu lembro que o Lucas falava assim, às vezes tinha cliente que chegava no salão, que tinha acabado de brigar com o esposo, que descobriu que o esposo tinha outra. Aí ela queria se transformar na outra. Ela queria ficar loira igual a outra. Mostrava a foto da outra. Tinha loira, assim, que pagou uma fortuna pra ser loira e ela pediu o vermelho da amante. E o marido ficava, não fica, colega, porque se o marido quer amante, ele quer a amante, você tem que ser você. E aí, pra você transformar isso, e detalhe, o Lucas falava assim, eu não vou fazer esse cabelo, porque amanhã ela vai cair em si e ela vai falar a desgraceira que eu fiz nesse cabelo dela. Não vou fazer. E várias clientes levantavam da cadeira porque ele falava, não vou fazer, ela não está no momento bom dela. Amanhã ela vai cair por si e vai ver que esse vermelho vai ficar uma desgraceira no cabelo dela, que era só porque ela queria competir com, né, com uma outra pessoa, enfim. Então, essa leitura é muito importante, você saber fazer a leitura do cliente, o que ele quer. Eu falo com você também sobre isso. Falo, o mais importante é você entender
o que é, quais são as expectativas desse cliente? Uhum. Né? Eu vejo muito isso. Hoje, eu estava até vendo sobre isso. Hoje, dentro de 5 anos, 40% das empresas quebram. E por que as empresas quebram? 40% quebram em 5 anos. Porque, primeiro, elas não entenderam de fato quem é a persona delas. Elas não têm planejamento estratégico do negócio. Não conhecem do setor como elas deveriam de fato conhecer. E não entendem de gestão financeira. Eu acho até que a própria experiência do cliente faz com que essas empresas diminuam o seu faturamento até chegar no prejuízo e decretar uma falência de uma empresa, né? Porque a forma como um cliente chega no seu negócio, ele chega lá com o potinho cheio, né? Com a expectativa alta. Exato. Então, ele nunca vai chegar até você já com metade do potinho. Não, você chega com um potinho alto. E à medida que você vai atendendo ele e você vai falhando na sua comunicação, falhando nessa experiência do cliente, promovendo uma experiência ruim, o potinho dele vai baixando, né? E isso faz, inclusive, com que ele não seja mais um divulgador do próprio fornecedor dele. Pra gente, isso aqui é muito real. A gente fala muito sobre colocar o cliente no centro da nossa estratégia, porque ele tem que ser o nosso divulgador. Não tem ninguém melhor do que o nosso cliente para divulgar o nosso trabalho. Porque a própria mulher que faz o cabelo com o Lucas, depois ela vai falar pra amiga dela, vai falar pra tia, pra avó, pra mãe: olha, eu fiz cabelo com o Lucas e eu me senti assim. Vai lá que você vai gostar. Que é o cliente fã, né? É aquele cliente que ele paga pra adquirir o seu serviço, mas ao sair dali ele indica os 5 amigos mais próximos, porque ele ficou encantado com a experiência que viveu. E uma coisa que eu acho incrível que vai acontecer, triste pra muitas pessoas, é a inteligência artificial, os robôs tomarem conta de tudo. Do que eles não tomarão conta? Do que é necessário a nossa emoção, a nossa empatia e a nossa forma de servir. Então, aquele negócio de você chegar numa mesa e só cumprimentar com a mão, que era uma forma de afastar e mostrar o nosso posicionamento, ele vai ser muito faltante. Porque nós estamos carentes de pessoas olhando nos nossos olhos. Hoje eu preciso resolver um problema no banco, aí eu ligo lá no banco e vem a mulher eletrônica e eu não consigo resolver. Eu queria só olhar pra cara de alguém e falar: vai pro inferno e libera agora, entende? Não consigo. E vai piorar. E vai piorar muito, porque nós queremos olhar para as pessoas e ser bem atendidos. Quando alguém te olha com aquele olhar de quem ela é, com a essência dela, porque os olhos são a janela da alma, e fala: oi, Josi, tudo bem com você? E te dá um abraço. Aqui, lembra quando a gente dava 2 beijinhos? Hoje nem 2 beijos a gente dá, só de longe. Horrorosa. Quando você chega em alguém e cumprimenta, você dá aquele abraço caloroso. Você mostra pra pessoa que você está ali. Eu estou aqui pra te ouvir nesse momento. Fala comigo quem você é. Nós somos iguais. Sim. Porque o robô, ele vai ter uma capacidade muito grande de adquirir muito mais informações do que nós temos. E a nossa preguiça tem aumentado cada vez mais. Hoje em dia, você não sabe mais 3 telefones de cor. Antigamente, você ia no orelhão, já com 5 números que você tinha que ligar diferente e ligava pra todo mundo. O próprio Reclame Aqui, aquele site que a gente só entra pra reclamar, né? Eu nunca vi alguém entrar ali pra fazer um elogio. Mas ele é um bom medidor da experiência do cliente com as empresas. E hoje em dia, tem até inteligência artificial para responder o Reclame Aqui. A própria inteligência artificial, você teve uma experiência ruim na loja, eles colocam uma inteligência artificial para responder aquela pessoa que teve uma experiência ruim. E a última impressão é a que fica, né? Às vezes o cliente ele até teve algum problema dentro da sua empresa, que muitas vezes é inevitável que algum erro aconteça em uma empresa formada por pessoas e nós, pessoas, temos falhas, né? Então, pode acontecer uma experiência ruim, mas como que a empresa vai se sair no final dessa experiência ruim? Como que ela vai tratar o consumidor após essa experiência ruim acontecer? A gente tem uma história que eu vivi com a Josi, a gente foi ver um dia desses, vestido de noiva, numa loja lá em São Paulo. E era uma loja muito bem falada. Uma loja que, assim, todo mundo vinha de outros estados pra ir nessa loja. No bairro Jardim, super renomada. A gente chegou lá e era um dia que a gente marcou pra isso, né? Fomos de longe e tal. E a gente chegou lá com uma expectativa de ser super bem atendida, porque era uma das melhores lojas da região. E eu lembro que a gente chegou lá, nosso potinho cheio, e a cada segundo ele ia diminuindo. Porque a gente marcou um horário. Então ela falou que o atendimento era exclusivo, né? A hora que a gente chegou, ela colocou a gente sentada num corredor. Nem ofereceu café, água, nada. Falou assim: espera aí que a moça vai vir te atender. E aí a gente ficou lá, sentada num corredor.
E era um corredor que era o corredor dos vestidos. Era um corredor, assim, tipo de costureira, com vários vestidos, e a gente sentada em 2 puffs, super desconfortáveis. Do nada, chegou um monte de gente na loja, puxando o vestido. Eu acho que eram outros compradores, outros consumidores. Mas eram umas 5 pessoas, assim, vieram gritando na loja e puxando os vestidos do cabide. E a gente, na hora que a gente viu os vestidos, pra gente o vestido tinha um valor que não era o preço, era o valor do vestido, né? E na hora que a gente viu o pessoal puxando os vestidos, a nossa impressão dos vestidos já foi lá embaixo. Falou, meu Deus do céu, não é esse toque todo que tem esse vestido de noiva. Aí a mulher falou assim, depois que ela atendeu a gente, ela chegou lá no corredor. Ai, vamos subir pra sala? Ah, minto, primeiro ela mandou a gente ver uns vestidos, né? Ah, vê aí qual desses vestidos você gosta. Como se Desse fosse jeito. banana na feira. E era a primeira vez que eu tinha ido ver um vestido de noiva. Que desgosto. E eu tava com expectativa lá em cima. Aí a gente foi, eu gostei desse, mas eu gosto daquele estilo. Aí ela, tá bom. Aí ela pegou vários vestidos que não tinha nada a ver com o estilo que eu queria. Aí subiu a gente pra provar, e a Josi já tava super brava, porque ela falou, poxa, a gente marcou um horário, por que tem essa muvuca de gente aqui? Mas eu sabia que isso não ia acabar sem eu falar. Eu tinha certeza. Tá lá. Eu, na hora que eu comecei a ver, eu falei assim, eu não saio daqui se eu não falar pra essa mulher o que eu tô sentindo. Não demorou muito tempo, não foi nem no final. Porque ela falou o estilo de vestido que ela queria, a mulher tava trazendo vários, eu falei, mas que inferno é esse? Tô entendendo, tá falando que Eu é falei um que eu vestido não assim, queria- tá trazendo o vestido do outro jeito? Eu falei que eu não queria vestido de brilho, ela me colocou um vestido que tinha lantejola daqui, ó, era do pescoço até o pé. Eu olhei e falei assim, mas que essa mulher deve estar muito louca. Aí chegamos na sala pra provar os vestidos, que eu nem eram os vestidos que eu queria. Aí a Josi, era horário marcado? Não ia embora sem falar, né? Não era horário agendado, porque a gente marcou, né, pra 3 horas, a gente achou que era só a gente que vinha esse horário. Aí ela, é sim, por quê? A Josi, porque a gente tava lá embaixo, chegou um monte de gente puxando o vestido, gritando, a gente tentando falar com a mulher não conseguia ouvir a gente. Aí ela, você quer um champanhe? Você quer um Ela falou assim, prosecco?" ela falou assim, você, só um minutinho. Aí chamou a gerente, aí ela contou pra gerente, a gerente subiu e falou, ai, tudo bem, você quer um champanhe? Você quer um champanhe pra você ficar calma, assim? Eu falei assim, isso eu tinha que ter oferecido na hora que eu cheguei. Agora já Na hora de ir acabou. embora, já infernizou minha vida. o Agora dia eu tô inteiro. precisando de um café. Foi. Foi horrível, foi horrível. Foi muito chato. E assim, ela queria me dar um champanhe, porque nós não gostamos de que ninguém que esteja vendendo pra gente. Nós não Foi mais gostamos. como desculpa do que como Foi, foi a exato. receptividade. E não Exatamente. tem nada mais triste do que isso, porque uma experiência vivida jamais sai da nossa consciência. Você vive aquele momento, e principalmente quando você tem aquela expectativa, e principalmente quando você é a primeira vez, né? Imagina uma noiva, vai casar a primeira vez. Você tem aquela, Exatamente. você fala, é o meu sonho, é a minha vida. E aí você chega lá com aquela idealização, e as coisas não são baratas, porque hoje pra casar você não gasta menos do que um olho da cara. E aí a pessoa te recebe de qualquer forma, e você fala, nossa, eu imaginei tanto que vocês fariam da minha vida, como o livro que a Josi me deu uma vez, O Jeito Disney de Cantar, e você fica naquela Você leu? idealização. Claro que li, você me deu em então tá PDF, tive que ler no celular, gente, imagina, a letra pequena, mas eu li. Tanto que eu gravei. Mas enfim, é triste a vida. Mas a gente leva com um sorriso no rosto. E aí, o que acontece? Eu já causei também. É importante a gente pensar que nós também já causamos muitas experiências negativas em outras Sim. pessoas. E aí eu me lembrei de uma história de uma colega da área de trabalho que a moça ia casar, fez um procedimento com ela antes do casamento. E era a primeira vez da mulher na Disney. Uma mulher negra, cabelo crespo, e ela queria um penteado de cabelo liso. E ela foi pra fazer aquele cabelo. Gente, o cabelo da mulher tinha dado corte químico na época. A mulher, a preocupação da coitada da noiva não era nem o casamento. Era ir pra Disney, porque ela nunca foi e ela queria ir com o cabelo bonito. Eu não sabia se eu olhava pra ela. Falava, senta aqui, colega, vamos chorar, nós dois, que eu sei que é duro. Pobre sonhar e não realizar. Mas a experiência negativa que nós causamos nas pessoas é muito triste, até pra nós. Sim. Porque quando você proporciona pra alguém uma experiência negativa, você não tá bem. Você já não consegue mais ser empático.
Você não consegue ter domínio das suas próprias emoções e não entende o que você está fazendo naquela função, naquele local ali. Quando a gente sai de casa triste, às vezes, quantas vezes eu tive que sorrir com vontade de chorar, uma vontade de morrer, e você tem que sorrir pro cliente, falar, oi, você tá bem? Como estão seus filhos? E você pergunta sobre a vida da pessoa, porque você está interessada não só em entregar o produto, mas entender o contexto dela. Entrega a experiência, né? A experiência. E entender essa linguagem de cada cliente é muito importante. O que essa cliente espera de mim não é a mesma coisa que aquela cliente espera de mim. E ali eu preciso ter essa informação diante Essa dos meus olhos, empatia também, bem né? claras, para que eu possa entender. Mas a educação, a simpatia, ela é muito importante, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, na qual tudo está sendo computadorizado. Então, se eu não consigo olhar nos olhos da pessoa, sinceramente, com o meu tempo pausado, porque o tempo que eu estou atendendo um cliente, eu preciso liberar o meu tempo para aquela pessoa. Ela veio aqui, ela comprou o meu tempo, o meu conhecimento, a minha essência. Quando a gente começa a entender que a pessoa comprou a nossa essência, que ninguém no mundo tem uma íris igual a sua. A sua digital tem informações exclusivas de você, a sua voz, o timbre dela, apesar de que aos meus ouvidos sejam parecidos com o de outras pessoas, ele é único. O que eu quero comprar de você, ninguém mais pode me vender. E esses dias eu li uma frase muito interessante. Toda vez que você tem vontade de realizar algo e você não faz, o mundo perde a oportunidade de ter aquilo pela primeira vez, é inédito. O que a Andressa vai fazer é inédito, o que o Lucas vai fazer, por mais parecido que seja, é inédito. E aí eu me lembro a gente fica lembrando de experiências negativas e positivas. Me lembrei da primeira vez que eu fui no shopping JK em Guatemi. Ai, que shopping chique, que shopping rico. E aí quem me levou? Minha amiga. Ela me levou lá no shopping. E foi tão bom, porque aquele shopping tem um cheiro bom. Gente do céu, se vai lá na minha cidade, o cheiro do shopping não é bom não. Mas eu fui naquele shopping, cheiro bom, falava, ai, que coisa boa, Josi. Ela que é bom, né? É bom. E aí... as pessoas te atendem bem, sabe? Com uma vontade de que você entenda. É como se você chegasse num local e com aquele cenário, a sua alma dissesse, ai, que saudade eu estava. Não tem lugar que você chega, que é pela primeira vez, mas é tão bom de estar ali, pelo conforto, pelo aconchego. E aí também eu me lembrei de uma outra história que a Josi me contou, não vamos falar nomes, mas quando você era pobrinha lá naquela época, que você precisava comprar um vestido, a mulher te tratou da loja. Vai, conta essa história pro povo. Eu fui numa loja uma vez e eu falei que eu tinha um evento. E assim, eu não tinha grana. Então, todo mundo falou pra mim que aquela loja ia vender os melhores vestidos. E o Anderson, ele ia ser presidente, ele ia ser diretor da Cian. Então, eles iriam apresentar as esposas junto com o esposo. O Simões era fácil, era um terno. Mas pra mim tinha que ter um vestido. E não poderia ser um vestido que eu tava acostumada da José Paulino. Tinha que ser um vestido mais chique, né, tal. E eu também não tinha grana, eu tinha um valor ali contado. E quando eu cheguei nessa loja, a pessoa perguntou assim, qual é o seu sobrenome? Mas o que tinha a ver? Porque a loja vendia para sobrenomes do Só local. os ricos iam. E ela, coitada, minha amiga, tava E pobre, aí, né? na hora que eu cheguei, eu achei um cúmulo eu ter que falar meu sobrenome e não meu nome. Mas se você tivesse falado o sobrenome hoje... Mas ela hoje ia- não tem, hoje eu tô ela- volta da história. Não, aí da quando eu Renata falei, antiga. não, eu nem falei, eu falei, não, eu só quero saber do vestido, não quero nem falar. Foi péssimo. Eu saí de lá, mas eu não saí de lá chateada, A eu mulher saí de lá não levantou triste. da cadeira, a mulher olhou da cadeira pra cima e perguntou pra ela, qual é seu sobrenome? Ela só precisava de um vestido com o dinheiro que ela tava reservando pra comprar pra ir na apresentação do E marido. você comprou lá? Não, Chorou dentro. não, foi embora. Porra. Fui embora porque eu achei, Chorou porque dentro assim, do provador. não tinha ninguém pra me atender que quisesse me atender. E eu acho que essas experiências ruins que eu tive, eu sempre passava isso para as pessoas, os funcionários, profissionais. Gente, não façam assim. Se a pessoa chegou com uma bolsa aqui, que não é de marca, né? Marca famosa, né? Porque toda bolsa é de marca, mas não é de uma grife famosa. Ou se não interessa. Se a pessoa veio aqui, é porque ela tem condições de fazer o serviço. Então, pega esse horário, esse tempo que ela tem e deixa ela rica aqui dentro. Não rica de grana, mas rica de autoestima, rica de conhecimento, de experiência. Faz com que esse momento seja um momento único, especial para ela. Porque é muito ruim você num lugar e você ser taxada como você não tem condições de utilizar aqui. Foi muito ruim. Não foi isso que me deu, eu vou fazer de tudo para crescer. Não foi isso. Porque eu já estava trabalhando, né? Mas eu confesso que eu fiquei muito triste, chateada. Fiquei anos sem colocar o pé nessa loja. Anos, não colocava, não conseguia chegar na loja. Quando falava o nome dessa pessoa, eu tinha ranço. E, sim, fui trabalhando, Deus abençoou. Hoje,
Enfim, né? E aí também, depois, eu fui sabendo das histórias picadinho. E aí depois tinha um cabeleireiro que ele cobrava das clientes pela hora dele. Só que eu nunca entendia por que que a Josi não gostava daquele menino daquele jeito que ela falava. Mas é porque ele recebeu uma vez uma mulher e aí ele tava com a agenda vazia e ele falou que não tinha horário pra mulher, olhou pra ela do cabeça aos pés, não foi? Foi. Aí a Josi pegou ódio dele naquele momento, porque ele falou, como não tem horário, tá vazia a agenda. Não, não tem. E olhou pra mulher da cabeça aos pés. Selecionou, né? E aí eu fiquei pensando, depois eu sempre fico raciocinando nas coisas, né? Minha cabeça não para. Mas é muito interessante quando você sofre um trauma que ele dói na sua alma, você não quer mais reproduzir ele. Porque você deseja proporcionar pra alguém coisas que você jamais sentiu. Aquela dor tão pulsante dentro de si, ela não quer deixar você passar deixar com que as pessoas passem por aquilo. E os traumas nos tiram do ponto que nós estamos para um ponto melhor. Se nós tivermos força, se nós tivermos uma consciência de onde nós nascemos para estar. Porque às vezes você aceita a dor e não tem a consciência, não toma consciência de onde você nasceu para estar. E às vezes a gente olha para as pessoas no momento em que elas estão, mas nós não sabemos a trajetória delas. E isso no empreendedorismo é muito importante. Não olhar as pessoas com o olho de agora. Porque eu não sei da onde a Andressa está vindo. Não sei o que aconteceu agora, mas eu sei que todas as pessoas possuem um potencial de alcançar mais. E é isso que nós devemos fazer para empreender. Solucionar o problema de alguém, entendendo que essa pessoa merece ser tratada de uma forma melhor para chegar num ponto muito mais avançado. E aí, quando nós pensamos dessa forma, nós começamos a atrair os iguais. Porque você não quer mais tratar com gente mesquinha. Porque hoje o que vai falir, o que vai fracassar, não é CNPJ. É gente mesquinha, gente ruim, gente que não tem empatia, gente que não tem amor pelo outro, gente que não tem ouvido para ouvir o que o outro tem a dizer. Se a gente não consegue ouvir o que o outro tem a dizer, eu não consigo entender o que eu preciso solucionar. E se eu não sei solucionar, eu não consigo ganhar. Tendo tudo isso em pauta, a Logan preparou uma surpresa. A gente fez uma experiência lá no estúdio Hollywood, fizemos uma gravação de um cliente oculto. Meu Então, Deus. Bora. bora assistir. Ficou honrado daqui. Isso de Hollywood. A gente quis trazer esse vídeo do estúdio, esse cliente oculto que a gente criou lá, pra gente mostrar um pouco da experiência que a Josi ensinou ao salão, trouxe ao salão a prática, né? O Lucas também, que ajudou muito nessa, né, criar essa cultura dentro do estúdio Hollywood. O estúdio Hollywood é o salão que tem a estrutura mais bonita da cidade de Mauá. Não pode procurar qualquer outro que tenha. Não tem melhor que o estúdio Hollywood. O estúdio Hollywood é bonito. O estúdio Hollywood, ele é um salão que ele fica numa cidade com mais de 500 mil habitantes. É o maior salão da cidade de Mauá, do único shopping de Mauá. E eu sempre tive muito orgulho de falar isso do estúdio, porque ele é um salão que, assim, ele tem muita energia. Ele é um salão enérgico, de profissionais enérgicos, cada um com seu temperamento, personalidade. Tem profissionais incríveis, bem qualificados, que proporcionam momentos exclusivos para as clientes. Nós temos lá mais clientes mais de 10 anos. Clientes desde quando o salão abriu. Quantos anos no estúdio tem? 13. Tá com 13. Nasceu em 2010, 14.
Vai fazer 14. Na verdade, o que eu vejo, não só o estúdio Hollywood, tá? Mas eu acho que em todo lugar, inclusive você aqui, é difícil você conseguir passar cultura de empresa para funcionários, principalmente quando ele não tem cultura nenhuma, ele não quer ter, né? Principalmente hoje, profissionais que são MEIs. Os profissionais que têm MEIs, eu tenho mais dificuldade ainda de ensiná-los a ter cultura, porque ele acha assim, eu faço meu horário, eu faço o que eu quiser, eu tô aqui só pra... Sabe? Então é muito difícil você conseguir colocar. Eu vejo de vez em quando que devia só dar uns rolinhos, né? Dar umas briguinhas. E aí você tem que falar, mas você atendeu como a cliente? Como que foi que aconteceu? Você não tinha que ter feito desse jeito, assim, assim, assado? Eu tenho um posicionamento, que inclusive até falei ontem no Instagram, que as pessoas falam, a Josi é chata e brava. Não, porque meu posicionamento ele é direto, pragmático, e eu sei falar não. Eu me posiciono muito bem dizendo, não era assim, não combinamos assim, não funciona assim, não tá bom pra você, pode ir embora. Tinha até uma brincadeira que o pessoal ria muito, que eu falava assim, numa reunião, eu falei assim, quem não tá feliz, eu vou falar que nem o Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Porque eu queria que as pessoas entendessem que tem que ser dessa forma, não tem como, olha, não tem duas formas, só tem essa forma do bom atendimento. Não dá para você falar para cliente com a cabeça, vem para minha mesa, não, você dá para minha cadeira, você tem que ir lá, tem que buscar. Mas você não consigo levantar, então não é aqui que você tem que trabalhar. Porque eu precisava me posicionar dentro daquilo que eu queria. Mas eu quero muito trabalhar aqui, mas tem que ver se eu quero que você trabalhe aqui, se o seu jeito faz parte da minha cultura. Se você está adequado, se você está dentro daquilo que a gente espera. Porque senão eu deixo todos os outros funcionários na mesma panelinha com você. Todos aqueles que são bons, porque é muito engraçado, né? Você pode ter lá 10 bons e um ruim. Pode ter certeza que esse ruim vai contaminar todos os bons. O ideal é você não ter nenhum ruim. O ideal é você não ter nenhum negativo. O ideal é você não ter nenhum vitimista. Porque ele vai conseguir. Porque hoje a Andressa tá feliz. Ela não vai se contaminar comigo, que tô triste. Amanhã a Andressa tá feliz de novo. Mas eu vou continuar cutucando ela. Mas depois de amanhã a Andressa teve um problema, ela vai chegar triste. Ela vai começar a falar, bem que ela, Josi tem razão. Aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é isso. Resumindo, nós vamos perder os bons. Então, pra mim hoje... o ideal, a gente tava até tendo uma confusãozinha que há pouco tempo chegou pra mim e falou, porque fulano não quis ajudar. Eu falei, gente, vamos trabalhar com nome. Fala quem é o fulano pra gente já resolver essa situação. Esse negócio de fulano não é nome. Como é o nome? E eu tinha reuniões, né, Lucas? Que eu falava, reunião pra lavar roupa suja. Fazia todo mundo falar nome. Fala o Maria nome. chamou Joana. Nossa, mas Maria falou piorava. é tão gostoso. Maria falou mal de Joana. Então vamos chamar Joana e Maria na mesma sala e vamos perguntar o que está acontecendo entre elas. E ali você tinha que colocar as pessoas se posicionando, porque esse negócio de ficar falando lá e depois, lá e aqui. Aí fica só o dono ou o gestor passando nervoso com gente fazendo fofoca. Depois, na hora do café, eles vão tomar café e você fica como besta. Então, chame os dois. Foi Joana que falou de Maria? Então, chama as duas aqui. Joana, você falou que a Maria fez isso e isso. Maria, e aí? Como que nós vamos fazer? Eu tinha E muito ali isso. você resolve. É tão gostoso. É uma coisa de mostrar quem é você. Eu tinha muito isso. Às vezes o Lucas ia me contar uma fofoca. E eu gostava que chamava o povo na minha frente. O Lucas me contava uma fofoca, eu falava assim, quem foi que contou? Eu falava, quem foi que falou da fofoca? Aí, eu gostava de ouvir a fofoca. Eu ouvia a fofoca, na hora que eu terminava de ouvir a fofoca, eu chamava na salinha, fulana, vem, chama Beltrano. E ali resolvia. Nossa, não pode contar nada pra Josi, que a Josi conta. Mas isso era por que eu queria fazer isso? Porque, gente, um ambiente onde tem pessoas negativas é muito ruim. Ela contamina e você não consegue trazer o melhor atendimento ao seu cliente. Agora, tem um outro lado também. As pessoas, elas querem um bom atendimento, mas não querem pagar por isso. Então, vamos falar sobre isso. É verdade. Porque eu penso assim, para eu estar numa sala dessa, linda, maravilhosa, com um sofá super confortável, com café, com chocolates e biscoitos e amendoins, canecas e todo esse luxo, existe um preço. Uhum. As pessoas, elas precisam entender que tudo que tem um valor, né? Você tá pagando por esse valor, mas você quer ser bem atendida, tudo é linkado. Você vai numa loja lá no Shopping JK, na Gucci. Vamos falar da Gucci. Você chega lá, a primeira coisa que ela fala, ela não pergunta que bolsa você quer. Ela pergunta se você aceita um frisante, se você quer uma água com gás ou sem gás, se você aceita um cappuccino, um café e como você quer o café.
Depois nós vamos falar de bolsa, porque se você colocou o pé aqui dentro, primeiro eu vou te trazer a experiência. Aí você senta, ela te coloca num lugar super confortável e ela desce tudo que você pedir sem fazer uma cara feia, sem olhar feio, sem falar não tem. E em nenhum momento ela pega o celular na mão para poder olhar enquanto ela está atendendo você. Você sai de lá com uma experiência que você paga um valor exorbitante numa bolsa, num sapato, mas você sai de lá pensando, valeu a pena. Mas sabe por que isso? Porque aquela emoção, aquele sentimento que te fez sentir bem, te fez ser valorizado, valeu cada centavo. Então, não adianta nada você querer. As pessoas falam assim, eu vou lá no estúdio Hollywood. A pessoa quer que você ofereça para ela um frisante, um gin. Teve uma época que a gente colocava bar, as pessoas estavam indo lá para ficar bêbadas. Não acredito. Elas tomavam... Esse é o Lucas, né? Tomavam... O Lucas seria Eu essa tenho- pessoa. Eu gosto de ficar bêbado, sinceramente, mas eu gosto muito de fazer valer o meu dinheiro. Então, se eu vou num ambiente onde me serve um espumante, eu quero 2, 3, entende? Agora, porque eu acho que é aquele valor. Não, as pessoas estavam passando lá no salão para fazer o esquenta antes de sair. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, não põe mais essa bebida às 7 da noite, põe até às 5, porque ninguém vai fazer esquenta às 5 da tarde. Aí as pessoas começaram a passar lá, aí tem uma bebidinha, eu sou cliente já. Só que a ideia era o quê? Quando você, como empreendedor, como gestor de um negócio, você coloca um barman para poder atender as clientes, é para aquele dia, para lotar, para agenda, porque não dá para você. Você tem que tirar esse valor de algum lugar. Sim, E você, é um custo. é um custo. Você está gerando valor, mas você também quer que entre valor. E a pessoa, é umas coisas que não dá certo. Então, para mim, hoje, para você ter um atendimento, você também precisa saber da sua persona. Porque nós tínhamos um problema muito sério, que o salão ficou muito bonito e as pessoas não queriam entrar porque tinham medo Do preço. Nós fizemos o quê? Colocamos o preço Estampado lá fora. na vitrine para as pessoas poderem ver que não era tão caro. E quando elas iam, tinha mulheres que falavam assim, eu fico constrangida de entrar nesse lugar. E também tem muito isso, né, de a leitura. Porque às vezes o empreendedor, ele tem um sonho, ele tem a grana para investir, ele contrata o projeto, mas aquela região, Não ela é. vai temer aquilo. É. É a mesma coisa que você coloca um salão, um restaurante legal numa cidade pequena, mesmo que o valor seja acessível, as pessoas têm medo de entrar, porque a maior parte da cidade não é construída com aquela estrutura. Uma coisa que eu acho muito importante, além da experiência, é você ter... claro que o empresário, ele visa valor. Ele tá tratando o cliente bem, ele é intencional. Ele não tá tratando o cliente bem só porque ele é Porque legal. ele é bom. lógico Ele que não. quer o lucro empreendedor, dele. ele tem um objetivo. Claro, né? ele quer o lucro dele. Você não põe chocolatinho aqui para todo cliente que vem, amendoinzinho e suquinho e frisante e tudo mais, só porque você é educada. Embora você foi muito bem educada. Mas não é só porque você é educada, porque vai chegar no final do dia, você tem uma Eu conta tenho para conta pra pagar. pagar. Você tá fazendo isso porque você quer proporcionar uma experiência, né, inesquecível para o seu cliente, que depois ele assina o contrato. E tá tudo bem. É intencional. É o dar e receber. Isso daí é uma troca. É intencional. Agora, não dá pra pessoa vir aqui toda semana, querer ter uma reunião com você, tomar champanhe, comer chocolate e não fecha o contrato. Nossa, a gente Na já teve um segunda- problema desse Na aqui. segunda, eu já falo, querida, a gente vai falar ali no chocolate, no Cacau Show, bater um papo no Cacau Show, porque E aqui hoje não dá você mais. paga, E hoje porque eu já você que Depois paga. você vai pagar, tudo. porque eu só tô bebendo água com gás hoje, entende? Porque também tem pessoas folgadas, tem pessoas que abusam da boa vontade, mas assim, a gente tem que trabalhar com a grande maioria, porque se todas as pessoas que viessem aqui fechassem um contrato com você, talvez você não estaria nem aqui falando com a gente, você não ia ter tempo, né? Nem pra fazer um podcast, porque imagina, todas as pessoas que você já falou, você fecha contrato. Geralmente a gente fecha no máximo, estourando a cada 10 um, e essa é a conta. Então, assim, mas você proporcionou uma baita de uma experiência. Com toda certeza, a pessoa pode não ter o valor para poder pagar você, mas ela vai falar bem de você. E dependendo E do pode contrato, ser que é um namoro, né? Exatamente. Porque alguns contratos você É. fecha na hora. Uma coisa Outro que tem na namorando. Zara comprar uma camiseta. Outras a outra pessoa coisa fala você assim, ter ai, um Andressa, carro. agora eu não tenho valor, mas quando eu tiver... Pode ter certeza que é com você. Vai ser você. Vai ser até um desejo dela, né? Que ela não tem o valor para pagar hoje, mas ela sabe que quando ela chegar no nível tal, a empresa que ela quer contratar é aquela que ela sonhou e que ela teve uma experiência positiva. Sim. Agora eu queria falar uma coisa, Andressa, para todas as pessoas, as microempreendedoras e as empreendedoras também, essas pessoas que estão começando, que acham, né, que é fácil também empreender, uma coisa que eu fico muito feliz é que você foi empreender, foi procurar ter o seu negócio e você
E a gente conversa muito, você vê as dificuldades que você passa, quantas vezes você já chorou, quantas vezes já ficou triste, quantas vezes, né, já teve alguns momentos que você já pensou em desistir. Será que é isso mesmo? E eu acho importante as pessoas entenderem que quando você é eu empreendedora, que é só você e você, é o teu tempo de se capacitar. É o seu tempo de aprender sobre liderança, sobre contratar, sobre a cultura que você quer, sobre o seu planejamento de crescimento, né? É o importante, esse momento é importante para você entender de fato se é isso que você quer e procurar conhecimento. Porque para mim, se a pessoa quer enriquecer, ela tem que aumentar o conhecimento. Não existe outra fórmula. Só existe uma fórmula. Quer enriquecer? Aumente o conhecimento. E aí, eu quero deixar claro para essas pessoas que depois que você começa a ter funcionários, eles vão te copiar. Eles vão fazer exatamente o que você faz, porque você vai ser uma forte influência. É igual o filho pequeno, ele não aprende com o que você Então, fala, aprende e com o que você faz. principalmente esse pessoal novo que nunca trabalhou, ou que vem, primeiro emprego, né? Porque pra mim, na minha época, o primeiro emprego era com 13, 14 anos. Hoje, o primeiro emprego é depois dos 18, né? Então, esse pessoal que já vem, mas esse pessoal já sabe beijar na boca, esse pessoal já sabe o que quer. Mas já beijar dá- na boca é mais fácil. Eu também não gosto já de dá falar. aula esse pessoal. Só que na área de empreendedorismo, ou na área que eles vão trabalhar, é o primeiro emprego. Sim. E aí cai aqui pra você algumas vezes, né? E uma coisa que as pessoas precisam entender é que não só da persona ela tem que entender, ela também tem que entender a persona de quem ela vai contratar. Eu vejo que às vezes a gente conversa uma coisa, você fala assim, vem uma pessoa assim, assado, muito boa, mas é isso. Eu falo, então não aceita. Não aceita que Nosso comercial aqui. Né? não aceita. Mas a pessoa vende. Mas se ela vende ovo, não é a mesma coisa de vender marketing. Tem que ter conhecimento. Mas ela é proativa. Tá, mas tem coisas que tem que ter técnicas também. E até você ensinar ela a vender o marketing, pode ser que amanhã, na hora que ela ensinou, não é isso que eu quero. Perdeu tempo. Então, talvez é melhor procurar alguém da área do marketing. E o que eu vejo hoje é que as pessoas acham muito fácil. E não é fácil ser empreendedor. Ser empreendedor é muito difícil. Sim. Você até falou no começo sobre os benefícios, né? Alguns dos benefícios de ser empreendedor, que você acaba não tendo um horário fixo, que você consegue tirar férias, ser um pouco mais maleável, né? E eu tenho uma amiga que ela fala que ela sempre trabalhou CLT e ela falou que ela queria empreender porque ela não aguentava mais dar satisfação. Tipo, tinha um dia que ela não queria ir Eu conheço trabalhar. alguém assim. Eu não gosto dessa Ela- situação. Mas, Lucas, é muito melhor você dar satisfação do que você pegar uma bucha de um empreendedor nas costas. Então me passa essa empresa pro meu nome e me obedece. Porque não é isso. É assim, o não dar satisfação, quando a pessoa fala, ela precisa ter a consciência de que ela não vai dar satisfação, mas todo e qualquer função que exista está sobre a responsabilidade dela. Ela não vai dar satisfação para alguém acima dela, mas para todos os demais ela precisa suprir. Porque Mas também família tem gente acima dela. O cliente tá acima dela. Ela tem que dar satisfação pro cliente todos os dias. Mas é diferente na ideia. Na minha ideia, é diferente da ideia dessa pessoa. A minha ideia é que você sempre vai prestar satisfações, mas quando você pode ter a liberdade de executar o que você pensa. Por exemplo, se amanhã você tiver uma ideia inovadora, que você crê nela, você não precisa falar para todo mundo o que você quer fazer. Você pode transmitir isso para a empresa de uma forma maleável e a empresa fazer acontecer. Os colaboradores. Eu vejo Agora, dá satisfação no ponto assim, eu quero bater meu cartão, eu não quero não. Eu vejo que não é o benefício de se empreender não é só esse. Existe esse benefício, mas eu acho que as responsabilidades são muito maiores Com certeza. do que um seletista. Eu acho que hoje tá muito banal, né? Porque tem tantos coaches falando, tem que empreender, tem que empreender, seja empreendedora, faça empreendedor. Só que é o seguinte, não é desse jeito. Eu nunca romantizei o empreendedorismo. Agora os Eu coaches sou a pediram favor. demissão, agora é mentor que fala. Mentor. Agora mudou a palavra. Mas assim, é que a gente, sempre nós vamos puxar mais pro lado que você é tendencioso a ser. A verdade é que é difícil para ambos os lados, porque você foi Com criada certeza. para empreender. Então, por mais que você queira prestar serviço para uma empresa, foge da sua essência, porque você foi criada dentro de um lar que faz assim. Por mais que pareça pesado para mim o que você faz, para você é mais nato. Porque você aprendeu assim, o seu negócio é assim, é na pancada, vai acontecer, você vai fazer, você tem essa... Não, a você tem Andressa viu isso, você né? viu isso acontecer e você foi criada dentro desse ciclo. Agora, pra quem tá de fora, parece que é muito difícil. Agora também, pra você poder mudar toda a sua estrutura pra servir pra outra estrutura, sempre vai pesar o lado de que nós não estamos dentro.
Então as pessoas têm que parar de pensar nisso. E também parar de glamorizar tanto uma quanto a outra. Porque a função que eu nasci pra ser, o que eu nasci pra exercer, é o que vai ser pesado pra mim ou leve pra mim. Por Não exemplo, adianta eu o querer Lucas seu não lugar. é um cara que ele poderia. Ele para empreender, ele precisava ter. Ele na verdade, ele é Vou pegar pra empreendedor. você. Não, na verdade, ele é empreendedor, mas o Lucas, ele tem que ser aquela pessoa, sabe, o MEI? Eu sou fã. Calma, gente, tá online, tá ao vivo. Eu queria que fosse igual com esse Na repito. verdade, o que precisa fazer, mas assim, Andressa, só voltando, falando sobre isso. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de romantizar. O empreendedorismo, sim, ele liberta, é bom, você consegue, né, ter valores. Só que você tem que entender que tudo é um processo. Não Ninguém tem vai cesta básica, nem acordar. férias de 30 dias. Ninguém vai acordar ninguém vai acordar e vai ter um valor alto amanhã. Tudo é uma questão de processo e talvez você não suporte o processo. Sim. Né? Talvez você não suporte, por exemplo, já aconteceu momentos de todo mundo da empresa sair e eu ficar sozinha. Ah, aqui já aconteceu também. Entendeu? Sofrido. E aí você fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que não era melhor eu trabalhar pro governo? Trabalhar... Já pensei. Claro que sim, porque tem momentos da vida que você fala, é só você e você. Por isso, que uma coisa que eu sempre também passei pra você, saiba fazer tudo da tua empresa. Tudo. Eu lembro que teve uma época que a Andressa estava começando a trabalhar comigo, que a Andressa, ela falou que ela queria ser médica, e como ela falou que ela queria ser médica, lá em casa é o seguinte, fez 15 anos, ganhou um emprego. Então, já estava determinado. O Leandro fez 15 anos, e aí, Leandro, emprego, começa a trabalhar. E a Andressa, ela ligeira, né, falou, o quê? Não tá afim de trabalhar? Foi lá e jogou Eu lembro dessa. Joguei Lembra que eu tava? nada. Eu Joguei lembro nada. que era, porque o sonho eu dela era ter filho. Aí ela foi Não pra... tava mais tranquila agora? Dermato, um negócio Aí, cirurgião, gente boa. colocar bumbum, colocar, né? Aí ela foi e falou assim, eu quero ser médica. Aí o Anderson falou, ela falou, pai, e a escola tem que ser o singular, porque lá já tem os cursos, enganou ele e eu ainda fiz assim, Simões, não cai nessa não. Aí, resumindo, até motorista teve que contratar, porque tinha que levar, a gente morando em Mauá, levando e buscando a menina de Santo André, enfim. E ela acordava cedo, a Andressa sempre foi uma menina muito estudiosa, aí, enfim. E o Leandro, na vida boa, porque ele estudava no Leonardo. Então, o Leandro, ele caía da cama, já estava no Leonardo, era ali perto. O Leandro chegava, sempre acordava faltando 5 minutos para ele chegar na escola, porque ele dormia com uniforme. Então, ele já acordava, caía na escola e dali ele estava de boa. Não, ele dormia com uniforme real. Dormia. Ele acordava, escovava o dente, Ele jogava tá uma certo, água e é a entrava vida no dele, quarto. mas é sempre gostosa. Ele dormia com uniforme para ele não ter todo amassado, colocava a blusa e assim ia. E a Andressa começou a falar que queria ser médica e veio trabalhar aqui, veio estudar em Santo André. Acontece que um dia ela desistiu de ser médica, né? Tem uma história, então ela desistiu de ser médica. Falei, então vamos vamos começar a trabalhar comigo. Aí com 17 anos coloquei ela para trabalhar. E aí eu comecei a colocar ela em alguns departamentos para ver se ela gostava, né, do que ela estava fazendo. Gostei de nada. Mas todo lugar que colocava, ela é resiliente. E isso, eu sempre falava pro Anderson, a Andressa vai se dar bem no empreendedorismo, porque ela é porque o resiliente. cabe em qualquer lugar, ele se adapta. Ela se adapta, ela entrava e dali ela já fazia assim, olha, eu acho que tem que mudar isso, e tudo era muito verdade o que ela falava. Sabe, ninguém teve aquele olhar que ela teve. Então ela foi trabalhar no departamento pessoal, ela falava, não, mas o atendimento não tá legal. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque tem que fazer assim. E outra coisa que a Andressa odeia, perder tempo. Aí ela olhava as pessoas separando folha, ela, não precisa disso, pode fazer assim, assim, assado. Ela otimizava o tempo, desburocratizava alguns processos, e depois ela saía desse departamento, ia pra outro, depois ela conhecia outra, resumindo, ela não gostou de nenhum. E aí eu lembro que quando eu coloquei ela no financeiro, ela me falou assim que ela decidiu que ela ia fazer administração. Falei, graças a Deus, eu vou colocar ela no financeiro. E bem na época que ela subiu pro financeiro, A menina pediu a conta. a menina não, o grupo. A equipe inteira. Aí não, eu- sobrou Você? uma. Sobrou uma. Hã? Por causa de você? Não, sei se era não. uma. Eu acho que era. Não, Certeza. tinha um pouquinho, porque a Andressa, na verdade, as pessoas achavam que ela ia mandar em todo mundo, só que ela E começou ela agora. mandava assim. Eu tinha 17 anos. Mas- Quando ela entrou, todo mundo saiu, eram umas 4 pessoas. Eu pedi as contas Ela da Era a Andressa, gerente, a mandava em mim. coordenadora, Todo todo mundo. mundo. Aí eu olhei pra Andressa e falei assim, só eu e você. Vamos botar esse negócio pra funcionar. Nós ficamos um mês, né, Andressa? Nossa, mas eu chorava. Eu chorava, eu falava, eu não pedi isso, eu não Porque pedi pior que você só emprego. pode ser ela, né? Devia E eu ser vou te todo contar, mundo. nós botamos aquele departamento, nós otimizamos, deixamos o departamento moderno, deixamos o departamento tecnológico, acabamos com as folhas, falou, acabou, não vai ter mais folha aqui nesse lugar.
Deixamos o departamento totalmente online, em nuvem, para a gente poder acessar na hora que a gente quisesse. Colocamos os índices que nós desejávamos. E fora isso, colocamos o software, né? Informatizamos. E aí aí a gente não precisava mais de 4 pessoas. Uma pessoa bem estruturada, né? Uma pessoa bem proativa era suficiente. E eu vou te contar que depois de acho que uns 5 anos, mas o departamento roda até hoje dentro daquilo que foi feito lá atrás. E ela ganhou pro Labore lá da empresa? Não ganho. Não. Sinto muito por isso. Eu acho que eu devia fazer agora um apelo. Não é para Elabore, é royalties. É. Ela não registrou. É. Esse é o problema verdade, do eu não empresário que tinha dorme no ponto, não registra, não tem o que pedir. E aí, hoje, então assim, o que eu vejo, e ela teve esse olhar, e esse olhar de arrumar, e teve um dia que ela falou, eu não quero, eu quero ter meu negócio, e aí ela começou bem pequenininha dentro de uma empresa, ela viu que tinha um nicho diferente, que ela começou a gostar do marketing, trabalhar o marketing dentro de várias empresas e tal, e ela veio... Eu peguei a empresa do tio, da tia, Foi da pegando avó. empresa de todo mundo ela foi pegando, e ela foi criando, e foi gostando do marketing, enfim... Só que ela passa por alguns momentos difíceis também por essa falta. Então, hoje eu estava conversando com uma empresária que eu fui almoçar com ela, uma amiga empresária, e a nossa conversa que eu sempre falo para vocês, empresárias, que até o nosso horário de almoço, ele tem que ser otimizado para trocar experiência, trocar ideias, trocar informações. O empresário tem que saber a dor do outro para ver o que um outro pode ajudar, enfim. E aí nós saímos e fomos almoçar. E a pauta da nossa reunião foi contratação de profissionais. O quanto está difícil contratar profissionais. E ela tem uma empresa de recursos humanos e ela faz essas contratações e ela falou, olha, eu também tenho essa dificuldade, porém ela tem algumas estratégias que ela utiliza para evitar, né, toda essa dificuldade. Mas uma das dificuldades que nós falamos são profissionais que não querem nada com nada. Pessoas que... Eu acho que eu não sei se foi pandemia, pós-pandemia, mas as pessoas ficaram doentes. Elas estão doentes. Porque profissionais, funcionários que entram dentro da tua empresa têm todos os direitos e acham que você nasceu ontem. No primeira semana começa a faltar, é médico pra caramba. E tem médico, não, mas já estava marcado, mas na entrevista não foi falado isso. Profissionais que falam que entende, que é bilíngue, chega na hora, não sabe nem como se escreve bye-bye em inglês. Bilíngue. É profissionais que falam... Eu entendo. Bye. É profissionais que falam que entende... eu sou muito bom em planilha, não sabe onde fica o Excel. Como que entra aqui no Excel? Não entendi bem, mas que planilha que você é boa? Não, de olhar. Mas de olhar eu também sou, amigo. Então, assim, hoje... E essas mentiras você só pega depois que você contrata. Josi, tem que melhorar o processo seletivo. Então, é o desafio do empreendedor. Tá sempre procurando algo para não sair para trás. Eu penso que não tem o que fazer. É de perfil comportamental. Quem nasce pra solucionar problema, nasce pra solucionar problema. Tem gente que gosta de ser encostada e ali tem a vidinha que quer. Então, mas a internet engana bem. Engana. Vamos pro nosso encerramento? Bora. Eu vou fazer um Acabou tão rápido, tava tão gostoso. Que tarde de quarta com vocês. Com a Jojo, com a Dredré. Ô, galerinha. Como ele começou. Claro, Voltem no começo do episódio. Eu acho que como o esse Lucas café... começou e como ele tá Eu acho que terminando. esse café tinha alguma coisa aí. Esse café do Lucas. Coffee. Bom, vamos fazer um jogo rápido aqui, bate-bola, tá? Eu vou falar Vou perguntar uma coisa, vocês só podem responder com uma palavra. Um sentimento. Alegria. Paz. Um sonho. Ser rico igual ela. Cada um com o seu. Ele imagina que eu sou. Então tá bom. não é assim, não. Tá bom. Pode ser. Um sonho. Você não tem sonho? O que te move? Não, tem um monte, é isso Tem que é o um problema. monte. Eu queria ouvir a trombeta tocar e meu nome ser chamado. É sério. É verdade, cada um com o seu problema, cuida do seu. Um sonho, influenciar muitas mulheres para sair da zona de conforto. Uma realização. Eu acho que uma realização foi ser mãe. Isso eu não esperava, não. Tive tantas. Trabalhar no Hollywood. Jogo rápido. Trabalhar no Hollywood. É uma realização, porque você me conheceu. Foi uma realização mesmo. Uma meta. Herdar seu patrimônio.
gente. Cada um com o seu. Esquece essa meta. Todo mundo invejou. Ai, que podcast negativo. Eu quero herdar o patrimônio dela. Mas essa meta é inalcançável. Deus é o Você não dono é de tudo. parente dela. Mas você não sabe. A Ô, mulher ciúmes! Olha, Gente, não tem condição. Eu não quero... Não tem como. O Jô Soares deixou o dinheiro dele até pra ex-mulher, porque ela não pode deixar pra ex-funcionário, uma grana, cada um Uma com o meta seu. minha é reduzir a minha gordura corporal. Tá difícil demais. Uma palavra que te define. Resiliente. A resiliente também me define. Uma palavra que define o seu negócio ou a sua área. Estresse. Nossa, me você estresso. gosta de trabalhar. Eu me estresso, gente. É verdade, não adianta ficar só falando que é felicidade e alegria. Estressa. Uma palavra que define o meu negócio. Liberdade também. Liberdade é uma coisa que eu não tenho lá. Você não tem liberdade? Tá bem difícil. Gente, vocês estão te demorando muito. Deixa dois. Você não à toa. Ah, acho que é liberdade, sim, vai. Você não tem? Uma experiência. Estar aqui vivenciando esse momento prazeroso com vocês. Experiência. Andar de balão. Você já andou? Quero andar. Eu também. Ah, é uma experiência que já aconteceu ou uma Não. experiência que vai acontecer? É uma experiência. Essa daí você consegue pagar Normalmente pra que nós. já aconteceu. Mas eu quero ir lá em Capadócia. Vamos? Ó, não tá longe, mas vamos. Eu tenho essa vontade de ter Tudo essa bem. experiência. Beleza. Ah, Bora? uma que eu quero viver? É. Ai, gente. Eu quero ir pra Dubai, ficar de boa. A Dubai tem que ir rico, tá? Porque o E dólar eu tô tá falando que eu vou 5,70. Olha que bacana. A pessoa 5,60. se mete na coisa da gente. Pra você ir pra Dubai, vai rico. Porque Dubai, antes do dólar aumentar, você já ia gastar uns 200, 300 mil sozinho. Você que gosta de ficar tomando champanhe, Você crê em Deus, Josi? claro. Deus é capaz de trazer alguém pra nós, assim, fazer links de amizade com pessoas que nós não podemos, não merecemos ter. Mas a pessoa consegue pagar pra Ele nós tá irmos juntos Eu lá. não vou pagar pra você. Eu não falei que era você. Você tem todo esse dinheiro? Você tem essa grana? Se você não tem, tudo bem. Eu falei que o senhor vai me dar. Mas se você tiver, você faria isso por mim? Com dinheiro? Se você tivesse esse dinheiro da conta, você daria isso por mim? Não daria. Eu sei que não dá, Tá, porque é eu mão de achei- Eu vaca. achei que ela ia falar que era você. Ela não vai fazer que é o jeito dela. Bom, então, gente, esse foi o Acabou? nosso... Acabou! O Lucas não Você quer queria falar que mais? acabasse. Eu só precisava ir no banheiro. A gente pode voltar pra próxima semana. O que vocês acharam do bate-papo? Gostei muito, parabéns pelo podcast. Eu assisto muito podcast. Assisto não, ouço. Todos os dias eu ouço podcast, né? Quando eu vou malhar, quando eu vou correr, eu coloco podcast pra ouvir. E pra mim, eu não gosto de podcast que tem aquelas palavras muito, muito técnicas. Porque eu ouço os podcasts 1.5. Então, é rápido, tem que ser tudo rápido, porque tem que dar tempo de eu ouvir 2 podcasts enquanto eu tô correndo. Então, se ficar muito palavras, muito técnicas, umas coisas que é tudo mentira, eu não... Tem gente que tá naquele podcast falando só mentira, parece que tem um resumão pra ler. Sabe? Olha, você pode falar isso, na hora que se virar você fala isso, eu não gosto. Eu acho que é tudo, tem um monte de coisa que pode falar, bicho mentiroso, isso não aconteceu, ou não acontece. Eu gosto de podcast realista, então parabéns pelo seu podcast, que seja um sucesso, já é um sucesso, e que você seja abençoada cada dia mais aí no seu negócio. Amém, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Josi. Obrigada, Eu posso Lucas. falar também? Você Eu pode. amei estar aqui com vocês. Foi uma tarde deliciosa. Apesar de vocês tentarem me moldar, eu gosto muito de ser essa pessoa espontânea. Estar aqui ao lado da Josi, que é uma mulher que eu admiro muito particularmente. A Andressa também tem um temperamento um pouco mais incisivo, mas é uma pessoa maravilhosa. Você não Esse gosta dente da seu Andressa, você falou que ela esse é dente seu chata. faceta? Lógico que não. Bonito. E sua sobrancelha é Brown Nation? Não, A minha também. Então tá bom, gente. Obrigado, Deus abençoe. não Que a você falava que não gostava da minha filha. Mas calma, a gente gosta do filho por causa da mãe. Que agradar a mãe adoça a boca da criança. Aquelas coisas que a gente já sabe. Você falou que ela era chata. É, mas não, passou. Ah, tô nem ligando. Não, ela é sim, ela é legal. Deixa ele. Ela é legal sim. Nós viemos aqui pra isso e tá tudo bem. É bom você achar, né, que você queria fazer o seu podcast. Inclusive, se você tem vontade de fazer o seu podcast, chama aí a equipe da Logan pra vir locar a nossa sala e você também ter o seu bate-papo com seus convidados. E a sala é maravilhosa, a estrutura é incrível. De fato, é bom. Inclusive, você vai alugar o podcast aqui? Eu não posso alugar porque eu tenho uma empresária que cuida da minha assessoria. O nome dela é Josi Simões. E ela vai conversar com vocês. Mas o programa vai existir. Vou
pedir para que vocês sigam as redes sociais dos nossos convidados, @JosiMSimões e @Lucas com 2 S Ribeiro Oficial. É isso? mesmo. E também se inscrevam no nosso canal, aí no canal da Logan, sigam as nossas redes sociais, @Agência Logan, e acompanhem os nossos episódios. Nosso próximo episódio vai ser aí sobre áreas do marketing e logo mais a gente dá mais spoilers para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Faltou volta sempre.